Escolhas entregam destinos. Escolhas entregam destinos. Então, as escolhas que você fizer, talvez para esse ano não tem mais muito tempo, você está aqui dentro, agora é só agradecer, né, gente? Mas você vai ter o ano 2022 inteirinho para fazer escolhas que vão determinar quais serão os destinos, que vão entregar destinos na sua mão, né? Decisões que podem determinar a história de uma vida. Esse é o tema de hoje que eu quero falar aqui com vocês. Então, pensa aqui comigo, gente. Nós somos resultado das decisões que nós já tomamos ao longo dos nossos anos, não é? Se você está aqui hoje, foi porque você tomou uma decisão. A pessoa com quem você casou foi porque você tomou uma decisão. A cidade onde você está morando, porque você tomou uma decisão, não é? Então, nós fomos feitos, queridos, de escolhas. O fato é esse. Boas ou ruins, nós somos feitos dessas decisões que nós temos tomado. E eu vou usar a vida de uma figura bíblica, da Ruth. Você já deve ter lido a história da Ruth. É uma história muito bonita, inclusive, né? E eu quero usar a vida dela para mostrar para você que as decisões que ela tomou mudou a vida dela, mudou a história dela, né? Mas antes de falar um pouco da Ruth, eu quero falar da sogra dela, da Noemi. A Noemi, ela morava em Belém junto com o seu marido, com seus 2 filhos. E em Belém, queridos, na época que eles estavam vivendo lá, a população estava passando fome. Então, normalmente, quando você está passando uma necessidade num lugar, você tem a tendência de procurar outro lugar para procurar um sustento. Isso é óbvio, né? E foi isso que aconteceu. Não sei se você sabe, mas Belém significa casa do pão, gente. Que coisa, né? Eles saíram da casa do pão para procurar algo que comer, não é? Algo que comer. Então saiu de Belém Elimeleque, o seu esposo, Noemi, Malom e Quilion, que eram os filhos da Noemi, tá? E eles foram para uma terra, a terra de Moabe. Que não sei se você sabe, mas Moabe, eles são descendentes, né, de um pecado ali de Ló com a filha, né? A filha mais velha, um incesto, né, gente? E formou uma geração ali, um povo chamado os Moabitas, né? Eles vão para essa terra de Moabe, só que depois de um tempo, o pai da família, o Elimeleque, ele morre, depois de um tempo. E os filhos da Noemi, eles se casam com 2 moabitas, não é? 2 moabitas. Eles se casam com a Orfa e com a Ruth que é da história que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, tá? Mas olha que tragédia, gente, que acontece. Depois de um tempo, os filhos da Noemi também morrem na terra de Moabe. Então pensa aqui comigo, eles saem para procurar comida, sustento. Ela perde o seu esposo, depois de um tempo perde os 2 filhos, gente. Pensa que tristeza, não deve ser para essa mulher? Só que nesse mesmo tempo ela ouve notícias de que Deus estava mudando a sorte da terra natal dela, da terra de Belém. E ela decide então voltar para Belém. Sai da terra de Moabe para voltar então para a terra de Belém. E ela pega então as 2 noras dela. Só que no meio do caminho assim, gente, no começo pro meio do caminho, ela decide, sabe, que as noras delas fiquem. Então ela insiste com as noras dela, olha, não vão comigo não, fica, volta para casa da mãe de vocês, se casem de novo. E elas não queriam, elas realmente queriam seguir a sogra, né? Essa sogra devia ser uma boa sogra, né, gente? Pensa, devia ser uma coisa linda. Bom, mas brincadeira, gente. Minha sogra, ela sempre foi uma mulher muito bacana comigo, uma senhora muito bacana, né, amor? Ela fazia pão feito em casa para mim toda semana, né? Depois que eu casei, ela parou, né? Mas uma das noras, ela obedece a Noemi e ela volta mesmo, que é a órfã, mas a Ruth fala, não, eu vou seguir com você, eu vou seguir viagem. E ela segue mesmo, gente, volta, né? Olha só o que diz o texto aqui. Vamos ler Ruth, capítulo 1, verso 15 ao 18, tá? Você vai acompanhar aqui comigo. Então, Noemi aconselhou, agora ela já está falando para Ruth, tá?
Noemi aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. E você vê ali Deus com D minúsculo, por quê? Porque aquele povo, os moabitas, eles não serviam ao nosso Deus, tá? Eles serviam outros deuses. Pode ir para frente, Caio, próximo, por favor. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha só. E olha só, aqui ela está fazendo escolhas da vida dela. Escolhas para a sua vida, escolhas para a sua descendência. Gente, pensa aqui comigo. Nós também somos escolhas que os nossos antepassados fizeram. Né? Os nossos pais, os nossos avós. Se os seus avós tivessem pensado em mudar de país, né? Na verdade, no meu caso, foi porque meus bisavós, por causa da guerra, fugiram da Itália, vieram para o Brasil, e eu não sou italiano, eu sou brasileiro, porque eles decidiram vir para o Brasil e não foram para uma outra nação. Né? Talvez eu não sei qual que é o seu caso, mas os seus antepassados, eles tomaram decisões que influenciaram na sua vida hoje. Né? E pode ter certeza, as decisões que você for tomar vai influenciar nos seus filhos e nos seus netos também, com toda certeza. Né? Vamos ler Ruth, capítulo 1, verso 22. Vamos ler aqui. Olha só. Verso 22. Pode pôr, Caio. Ruth 1, 22. Tem? Obrigado. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Então eu até sugiro, irmãos, vocês possam ler Ruth na casa de vocês. Vocês vão levar 10 minutinhos de leitura, é bem rápido, tá? São 4 capítulos ali, mas que são muito preciosos. Agora, é exatamente aqui, queridos, nesse texto que nós lemos agora aqui, que começa, sabe, aqui começa a partir das escolhas da Ruth, uma nova história sendo escrita na vida dela, tá? Então, o que a gente vê antes? Pobre, viúva, sem o marido, né, os falecidos, não tendo aonde morar, não tendo como sobreviver, provavelmente sem perspectiva de vida. Não é? E, queridos, como é que nós estamos hoje, nos nossos dias hoje? Com perspectiva para 2022 ou sem planos, sem projeto, sem perspectiva nenhuma? A gente tem que pensar um pouquinho hoje, que essa palavra possa realmente falar conosco um pouco hoje. Tá? Agora, você vai perceber que a partir da escolha dela tudo muda, porque ela chega, ela conhece o Boaz, um homem bom. Você vai ler a história, eu não vou aprofundar muito hoje, mas eu vou falar sobre as escolhas dela. Mas ela conhece um homem riquíssimo, um fazendeiro, um homem bom, que casa com ela e muda a história dela. Não é? Por causa da decisão que ela teve de sair de Moabe e ir para Belém com a sogra dela, com a Noemi. E ali a vida dela é totalmente mudada. Mas você vê o que ela fala para a sogra dela, né? Que coisa bonita que ela fala para a sogra dela. E não sei se você sabe, mas por causa da decisão dela, não é? Por causa da decisão dela, ela se tornou mãe do pai do rei Davi. Do rei Davi. E mais, ela entrou na descendência de Jesus Cristo, porque ela decidiu sair da terra de Moabe e ir para Belém, e por causa da decisão dela, ela fez parte da genealogia do próprio Jesus. Que coisa maravilhosa, gente. As nossas decisões, sabe, as nossas escolhas podem escrever os nossos destinos, podem dizer o que vai acontecer no dia de amanhã. E é muito sério, gente. Quem já fez escolha errada na vida? Seja muito sincero, gente. Meu Deus, para voltar atrás é difícil, ou às vezes não tem como voltar, não é? Então é muito triste. Agora, no caso da Ruth, será que isso foi por acaso? Será que ela casou com um homem rico por acaso? Será que tudo aconteceu assim? Não, não foi. Foi por causa das decisões que ela tomou. Foi por causa das suas escolhas. As suas decisões mudaram a sua vida, não é? Agora, eu quero falar quatro escolhas que ela fez que mudou a vida dela. Primeira, foi a escolha de um Deus. Primeira coisa. Primeira escolha que Ruth fez
foi de ter um Deus. O Deus da Noemi seria o Deus dela, não é isso que ela fala? Não é? Queridos, isso fala sobre o quê? Fala sobre quem nós vamos prestar culto ao longo da nossa vida. Você fez a sua escolha. Você tem feito a sua escolha. Não é? Ruth decidiu, o que ela falou? O seu Deus será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus. Sabe, eu posso dizer com todas as letras, com toda a minha convicção, essa é a maior decisão que nós fazemos na nossa vida. Quantas pessoas, gente, às vezes você está vendo vídeos ali no YouTube, tem aqueles canais de podcast, né? Gente, como tem porcaria também ali, né? Tem canais de entrevista, tem muita porcaria. Como tem gente, sabe, longe de Deus, você vai vendo assim, como as pessoas estão totalmente, sabe, deturpadas nos seus pensamentos. Como as pessoas estão longe de Deus, e brincam com Deus, brincam de Deus. Sabe, a gente vê como o mundo precisa realmente de Jesus. E essa é a maior decisão que qualquer pessoa pode fazer na sua vida. A escolha de um Deus. Isso é tema, gente, que a gente vem ouvindo falar no Velho Testamento, isso é muito falado. Isso é muito falado, não é? Agora, eu quero só mostrar aqui, eu acredito que eu coloquei, alguns deuses que eram adorados em Moabe. Só alguns, tá? Eram vários, mas eu só coloquei alguns aqui. Camós, Baal de Peor, deusa Ashtar. Esses eram só alguns deuses que aquele povo adorava, tá? E como eu disse, no Velho Testamento esse tema era muito comum, não é? Inclusive, Deus exorta diversas vezes, gente, o povo dele, para não ter outros deuses além dele, que Deus era o único Deus, o único a ser adorado. Ele coloca, sabe, nas leis isso, o tempo todo. Ele tira o povo do Egito, mas ele tem que toda hora trazer o povo, sabe, para um único Deus que era ele. Você vê, Moisés tinha subido um monte, falando com Deus, e eles lá embaixo, adorando outros deuses. Gente, isso estava impregnado neles, estavam impregnados pela convivência deles com povos que adoravam diversos deuses. E agora eles tinham um Deus para fazer uma escolha. Eles poderiam escolher o único Deus, não é? Você vê também Elias, quando sobe no Monte Carmelo, faz aquele desafio que todo mundo conhece, né? O que ele fala? Ele fala o seguinte, olha: escolhei hoje quem servireis, se o Senhor ou se Baal. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. O povo ficava muitas vezes em cima do muro. Uma hora adorava um Deus, outra hora adorava outro Deus. E aí você pode entender por que Deus tanto batia nessa tecla, não é? Que ele era o único Deus, que ele não aceitava outros deuses além dele. Não é? Quantas vezes ele precisou falar isso? Aí você pensa, poxa, por que precisava falar tanto? Era o povo Deus, o povo dele, o povo escolhido por ele. Mas quantas vezes isso aconteceu? A gente vê também na história de Josué. Josué encerrando a sua carreira, ele também chega para o povo, gente. E ainda assim ele precisa exortar o povo. Olha o que ele diz aqui, ainda mais sobre esse tema. Josué capítulo 24, versículo 14, depois nós vamos ler o 15. Você vai poder acompanhar aqui comigo. Ele diz o seguinte, ó: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. Se ele está falando isso, é porque o povo fazia o quê, gente? Continuava adorando. Na verdade, eram até os filhos dos mais antigos. Aquilo foi passando de geração em geração, e os filhos continuaram esse tipo de adoração. Olha só, que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Verso 15, Josué 24, 15, diz o seguinte: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas ele fala: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
que você está escolhendo hoje aqui, pensa aqui comigo, queridos. O que você está escolhendo hoje? Por quem é que você escolheu hoje? Eu e a minha casa, eu e a minha família estaremos servindo ao Senhor. Você quer melhor decisão para 2022? Você quer melhor consagração para todo um ano do que você está fazendo hoje aqui? Sabe, eu acredito que faz mais de 20 anos que eu não abro mão disso na minha vida. Sabe, de passar de um ano para o outro, buscando a Deus de joelho. Mesmo muitos anos antes de ser pastor, eu e a Paula, a gente sempre fez isso. Sempre consagrando a nossa vida, o nosso ano a Deus. Sempre fazendo isso. Quem é o seu Deus? Olha só essa frase aqui. Põe aí para mim, Caio. Tá grande, gente, mas eu vou ler junto com você, tá? E tá curtinha para poder caber. É importante entender que o nosso Deus não é necessariamente quem dizemos que é, e nem quem dizemos que não é, mas é aquele ou aquilo com quem nos relacionamos na qualidade de Deus. Algo ou alguém a quem demonstramos maior apego, fazemos a maior entrega e dispensamos a nossa maior atenção. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Não quem você diz que é ou que não é, mas é quem você o adora. Sabe? E eu vou te falar uma coisa, gente, é muito possível, não impossível, muito possível, pessoas estarem equivocadas a respeito do Deus que elas têm, mesmo dentro de uma igreja, muitas vezes. Não sei se você vai lembrar uma situação que aconteceu entre os fariseus e Jesus. Os fariseus, num debate com Jesus, eles chegaram e eles disseram o seguinte: olha, nós somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai. Sabe o que Jesus falou para eles? Jesus disse o seguinte: vós sois do diabo, Ele é que é o vosso Pai, Ele é o que o vosso Deus. Hã? Gente, as pessoas mais conhecedoras da sua época, os mais importantes religiosos, o nosso Pai é Deus, o nosso Senhor é Deus. E Jesus fala: olha, vocês estão enganados. Vocês estão se enganando. O vosso pai é o diabo, o vosso Deus é o diabo. Hã? Que coisa triste. Sabe o que é um Deus? O que é um Deus, gente? Deus é algo ou é alguém que você elegeu o mais digno, o mais merecedor de receber o seu amor, de receber a sua atenção, a sua devoção, de receber a sua admiração, o seu apreço, sabe, a sua dedicação, a sua obediência, a sua entrega. Isso é, sabe, um Deus. Quem você tem entregado? O que é que você tem entregado? O quanto você tem entregado? Determina quem é o seu Deus, queridos. Sabe, eu posso dizer, sabe, muito feliz com a nossa igreja. Eu tenho visto aqui, sabe, cada um de vocês, sabe, valorizado esse Deus mesmo, sabe, valorizado, colocado Deus em primeiro lugar. Isso me alegra, sabe. A gente sabe que nós temos tanto que crescer como igreja, mas por outro lado nós nos alegramos, porque nós temos visto o crescimento individual de cada um de vocês, gente, de verdade. A maturidade que vocês têm tido com Deus, o quanto vocês têm valorizado a Deus, sabe, o quanto os jovens, os adolescentes, as crianças, os mais velhos, os mais novos, cada um aqui, o quanto vocês têm colocado Deus em primeiro plano na vida de vocês. Sabe, parabéns, queridos, continuem, sabe, dessa mesma forma, colocando Deus em primeiro lugar. Se a gente fosse perguntar para algumas pessoas, olha, quem é o seu Deus? E essas pessoas, elas fossem sinceras, algumas pessoas diriam, olha, meu Deus é o meu filho. Meu Deus é o meu cachorrinho. Gente, quantas pessoas a gente não conhece, sabe, que deixa tudo, mas não deixa o cachorro. Hã? Não deixa. Tem gente que não abandona bicho por coisa nenhuma. Sabe, nós estamos lá com a nossa cachorrinha em casa, mas ainda assim, nós sabemos dos fogos aqui, nós nos preocupamos com ela, mas ainda assim nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, não é? Nós temos que ter um equilíbrio. Sabe, tem pessoas
que os animais são mais importantes para ela do que outras pessoas, gente. Nós temos, às vezes você tem parente que é assim. Sabe, nós temos que cuidar, a Bíblia fala que nós temos que cuidar de toda a criação. Não é? Temos que cuidar bem da criação de Deus. Mas gente é gente. Não é? Nós temos que amar as pessoas. Amar as vidas, queridos. Agora, outras pessoas, o Deus dela é o trabalho. Outras pessoas é o seu empreendimento. Outras pessoas, até o ministério, está além do próprio Deus. Às vezes é o seu alvo de alcançar, de ficar rico, o diploma, as faculdades, não sei. Mas o seu Deus é aquilo que te toma, sabe? Aquilo que te consome, aquilo que te move, aquilo que traz paixão em você. Gente, nós temos que pensar hoje. Temos ou não temos? O que é que tem nos movido? O que é que tem nos direcionado? O que é que tem feito eu e você, a gente tomar as nossas decisões? Quando a gente toma as nossas decisões, elas são baseadas em quem ou no quê? Em casa, nós podemos dizer que cada decisão que nós tomamos, sabe, nós colocamos Deus em primeiro lugar. Às vezes nós nem consultamos Deus, mas nós falamos, não, é Deus em primeiro lugar e é isso. Tem coisas que você nem precisa consultar Deus para saber se está em primeiro lugar ou não. É a palavra de Deus, querido. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, é errado eu buscar as outras coisas? Na verdade, eu citei uma lista muito grande aqui. É errado todas essas coisas, gente? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado você fazer uma boa faculdade, não tem nada de errado você ficar rico, não tem nada de errado o seu animal, não tem nada de errado o seu filho, a sua filha, não tem nada de errado nenhuma dessas coisas. O que tem de errado é se tudo isso que nós falamos aqui troca o lugar, sabe, de Deus. Tem que trocar o lugar de Deus, né? E Ruth fez a escolha dela. O seu Deus será o meu Deus. Ruth também fez outra escolha. Primeiro ela escolhe o Deus dela, né? A escolha de um Deus. A segunda escolha que ela faz é a escolha de pessoas. Escolha de pessoas. Essa é uma outra das maiores decisões que nós temos que tomar. Com quem? Diga assim comigo, com quem? Com quem? E isso também vai determinar muita coisa na nossa vida. Gente, eu sei que nós temos tantas decisões a tomar, mas o que eu estou falando hoje aqui são de algumas das que eu creio que são das mais importantes. São aquelas que definem, sabe, o nosso destino, que mudam a nossa história, que mudam os nossos planos. Que mudam os nossos planos. Eu me recordo duas decisões que eu tomei. Uma, eu queria, quando eu era mais novo, queria ser jogador de basquete, porque eu jogava para Rio Claro. Eu falava, um dia eu vou ser jogador de basquete. Não parece, né, gente? Mas eu jogava basquete, viajava todo o estado de São Paulo, e eu amava essa vida. Desde os 8 anos, dos 8 aos 15 eu fiz isso. Aí teve um momento da minha vida que alguns amigos meus foram para outras cidades para profissionalizar. Muitos se tornaram profissionais. E eu falei, não, eu preciso trabalhar, preciso ajudar em casa. Isso mudou, deu um destino para mim. Meus amigos se tornaram jogadores de basquete. Não sei se você conhece um jogador aqui em Rio Claro, o Tatu, que jogava para Rio Claro. Quem já ouviu falar do Tatu? Ele jogava comigo nessa época. Então nós éramos amigos, jogou na seleção brasileira, o Tatu. O tio dele, o Valtinho, também jogou na seleção brasileira. Eu tinha muitos amigos que estavam jogando. E eu fiz essa escolha. Outra escolha que eu fiz. Eu tinha planos, eu ia morar nos Estados Unidos durante alguns anos. E aí eu e minha prima Camila. Hoje o Kelvin, cadê o Kelvin? O Kelvin está aí. O Kelvin está ali. O Kelvin hoje faz aula com a minha prima, com a Camila. A Gabi e o Oscar também estão fazendo ainda? Então, fazem aula com a minha prima hoje. Mas anos atrás, nós íamos morar nos Estados Unidos. Nós tínhamos visto faculdade, tantas coisas. Mas eu decidi não ir para lá. Ela fez faculdade, ela estudou inglês, hoje dá aula aqui. Mas eu tenho certeza, queridos, que cada decisão
que eu tomei lá atrás me trouxe até aqui. As decisões que eu tomei na minha vida foi, sabe, para poder trazer uma mensagem ao seu coração. Hoje nós somos igreja, queridos, porque um dia eu tomei uma decisão lá atrás, senão não teria essa igreja, não é verdade, gente? Né? Talvez teria nascido de outra forma, mas não dessa forma. Mas se eu não tivesse casado com a Paula, com certeza nós não seríamos pastores. Eu não sei, cada decisão da minha vida me trouxe aqui. Cada decisão da sua vida também te trouxe aqui. E cada decisão que você tomar vai te levar nos próximos anos. E as pessoas com quem você andar vai determinar o seu destino. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Existe uma estatística, um dado, que diz o seguinte, que os seus cinco melhores amigos, as 5 pessoas que você mais convive, vão determinar onde você vai estar daqui 5 anos. As 5 pessoas com quem você mais convive vai dizer onde você vai estar daqui 5 anos. Que sério isso, né? Então nós temos que saber com quem nós vamos andar. E Ruth fez uma escolha. Ela disse o seguinte: o teu povo será o meu povo. O teu povo será o meu povo. Então essa é uma das maiores escolhas que você pode fazer, meu irmão. Com quem você vai conviver. Quem vai ser os seus amigos? Quem vai ser os seus irmãos na fé? Hã? Não é? Olha só, põe essa frase aqui para mim, Caio, por favor. É comprovado que as pessoas com quem convivemos afetarão em quem nos tornaremos. Isso é verdade. As pessoas com quem você acompanha, oi gente, tudo bem? As pessoas com quem você acompanha, daqueles com quem você se alimenta, vai determinar o seu dia de amanhã, o seu destino. Gente, o fato é que algumas pessoas não têm a chance de escolher os seus pais, seus irmãos, seus tios, né? Mas, por outro lado, tem pessoas que fazem parte ou vão fazer parte, sabe, da nossa vida, que vão ser fruto direto da nossa escolha. E você está feliz com as pessoas que você tem como amigos? Você está feliz com as pessoas que você tem convivido? Meu Deus, eu me satisfaço nessa igreja aqui, com os irmãos, os amigos que eu tenho, de verdade, eu e a Paula. A gente fala que muitas vezes, a nossa família são vocês, muitas vezes, né, Paulo? Muitas vezes. Eu tenho minha mãe, tenho meu pai, tenho meus irmãos, meu irmão, mas eu tenho vocês como amigos, assim, muito preciosos, assim, que nós amamos muito, e é muito legal ver entre vocês, sabe, essa amizade, esse vínculo crescendo a cada dia, sincero, transparente. Isso é maravilhoso. Mas isso é porque você fez uma escolha, não é? Porque você decidiu isso para você. Poderia ser diferente, poderiam ser outras pessoas, poderia. Mas pensa, gente, olha para o lado onde você está. Existem pessoas melhores daqui, tão perto de você, pessoas tão preciosas como essa. E está faltando gente aqui hoje, hein? Meu Deus! Quantas pessoas maravilhosas nós temos aqui. Quantas. Agora, quem é que você pode escolher, se você não escolheu ainda? O seu cônjuge. A pessoa com quem você vai casar. Você pode escolher com quem você vai passar ao lado. Agora, existem, gente, 2 palavras, tá? Que descrevem o casamento. 2 palavras. Uma delas é beleza e outra é paciência. Pastor, como assim? Sabe, se você casou e deu certo, beleza. Se não deu, paciência. Paciência, faz dar certo, meu irmão. Não é? Só tem essas 2 palavras. Mas outras pessoas que vão conviver com você são os discípulos seus, não é? Pessoas que você vai conviver, que você vai investir tempo na vida delas, vão fazer parte da sua vida talvez por anos e anos. Gente, eu estou com pessoas ao meu lado aí, gente, eu com o Joelson, quanto tempo nós ficamos juntos?
Meu Deus, já perdemos, passou de 2 mãos já, né, Jô? 12 anos. Meu Deus, faz tempo já. Muitos outros irmãos aqui que nós estamos juntos já, muitos anos, caminhando juntos. Sabe, tem uma história, sabe, a gente não joga, né, no ventilador, e não é assim, a gente cresce junto. Tem irmãos aqui que nós estamos há anos e anos crescendo juntos, aprendendo uns com os outros, e elas vão fazer parte da sua vida, não é? Vão fazer parte da sua história. Seu discipulador, talvez, né? Seu mentor espiritual, quem tem te ajudado. Talvez você tenha alguém aí mais velho que está te ajudando, está te aconselhando. Pessoas que você está trazendo para a sua vida, né? Sua cobertura espiritual. Você tem que aturar, gente. Você tem que me aturar e aturar a pastora. Olha só, não tem jeito. Né? Quantos anos você já está convivendo com a gente aí? Seus amigos. As pessoas que você vai trazer para o seu ciclo de convivência, sabe, vão determinar o seu destino. Essas escolhas, elas entregam, gente, um destino. Outra escolha, né, e inclusive, foi essa escolha que a Ruth fez. Ela falou, não, o seu povo vai ser o meu povo. Ela falou, não, eu não quero mais o meu povo. Agora eu quero o seu povo, ele vai ser o meu povo. Eu posso dizer, queridos, o meu povo é o seu povo. Amém? E ela fez outra escolha. Terceira escolha que a Ruth fez. Olha só. Escolha de lugares. Escolha de lugares. A Ruth, ela decidiu, não decidiu? O que ela falou? Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, ficarei. Então ela escolheu. Aonde você mora? Aonde você mora hoje? Decidiu o lugar onde você, né, plantou os seus pés, decidiu o seu destino. Decidiu ou não decidiu? Não é? Você falando, não, eu vou morar em Rio Claro. Eu vou ficar em Rio Claro, né, gente? Nós temos aqui irmãos, né? Temos os Oscar Gabi, que são de Sumaré. Nós temos o pastor Abraão, pastor Daiane e sua família, que são de Macapá. Olha só. Né? Nós temos gente da Bahia. Da onde mais, gente? Me ajuda aí. Paraná. Da onde mais? E vocês decidiram, sabe, fazer de Rio Claro o seu lugar. E o lugar onde você mora está fazendo a sua história, está moldando o seu destino. Não é? Que coisa maravilhosa. E quantas pessoas ainda nós teremos aqui conosco, gente, que vão fazer as suas escolhas, não é? Quantas pessoas? Então, aonde você vai morar é importante você decidir, até aqui dentro da cidade, gente. Eu acredito muito em propósito, sabe? Nós acreditamos muito que Deus tem um propósito para cada um. E até onde você mora, Deus tem um propósito. Nós decidimos sair da onde nós morávamos porque a gente não via mais propósito lá também, né, amor? Nós morávamos no condomínio e a gente até chegou, e uma das coisas que nós falamos, Deus não tem mais propósito aqui pra gente, a gente nem se sente mais parte, e a gente nem se sentia mais parte da onde a gente morava, né? Onde você vai morar, onde você vai estudar, aonde você vai trabalhar, a igreja a qual você vai fazer parte, qual você faz parte, não é? Olha só, põe aí pra mim, Caio, as próximas frases aqui. Deus, Ele tem uma vontade específica para cada um de nós sobre o onde. O onde você colocou a planta dos seus pés, existe um propósito de Deus para isso. Isso é lindo, gente. Isso é lindo, porque se você estivesse em outro lugar, Deus não teria. Já pensou nisso? Já pensou? Que Deus vai realizar uma obra poderosa na sua vida e através da sua vida, por causa da escolha do lugar que você fez. Isso é muito sério. Deus tem sonhos, Deus tem propósitos, e Ele não se molda à nossa vontade. Nós é que precisamos nos moldar à vontade dEle. Por isso que é importante você perguntar, Deus, onde é que o Senhor quer que eu more? Deus, onde é que o Senhor quer que eu estude? Deus, onde é que o Senhor quer que eu congregue? Qual igreja o Senhor quer que eu faça parte de Deus? Porque eu quero fazer a sua vontade. Eu quero, Deus, porque eu sei que existe um propósito,
Deus, quando o Senhor está na frente, quando o Senhor é quem dita as regras, quando o Senhor é quem diz o caminho que eu devo seguir. A história da Ruth foi mudada. Ela encontrou um marido maravilhoso, ela entrou na genealogia de Jesus, ela entrou na descendência do rei Davi ali também, por causa do lugar aonde ela decidiu fazer residência. Que coisa maravilhosa, não é? Põe o próximo, Caio. O nosso destino está linkado com um território geográfico, isso é fato também. Nós, acho que 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, na verdade nós já recebemos algumas propostas. Gente, para deixar Rio Claro, não sei se você sabe, a primeira vez que eu estou falando isso para você. Nós tivemos um pastor, quem lembra do pastor Canté? Lembra dele? Hoje ele está em Curitiba. E teve uma época que o pastor Canté nos chamou para ir para Curitiba, para morar lá em Curitiba lá. Né? Mas, querido, vou dizer uma coisa, quando nós sabemos o propósito que Deus tem, sabe, você não vai trocar um lugar pelo outro, você vai querer estar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Alguns anos atrás também, 2 anos atrás, nós fomos chamados para ajudar a fundar a igreja de São José dos Campos. São José dos Campos, né? São José dos Campos. E nós dissemos que não, né, amor? A Paula até ficou tentada, né, amor? Falou, não, vamos conhecer e tal. Mas não, queridos, a gente está brincando. Mas a gente disse não, sabe por quê? Propósito. Poderia ser a menor cidade do estado de São Paulo, do Brasil. Queridos, sabe onde você deve estar? Aonde Deus quer que você esteja. Pode ser São Paulo, pode ser Estados Unidos, pode ser Londres, pode ser qualquer lugar. Vá, esteja onde Deus quer que você esteja. É ali que você vai dar fruto, é ali que você vai ser uma bênção, é ali que Deus vai te usar poderosamente, como nunca usaria em nenhum outro lugar. Por quê? Porque a sua vida, o seu destino está linkado com o território geográfico. Próximo, Caio, põe aí, filho. A escolha do onde vai nos entregar um destino correspondente. Onde vai te entregar um destino também correspondente. O lugar aonde você plantar os seus pés vai entregar um destino que só aquele lugar poderia entregar. Só aquele lugar. Você lembra do rei Davi? Gente, o rei Davi é alguém assim que, sabe, traz muita admiração sobre esse assunto. Olha o que ele diz aqui em 2 Samuel capítulo 2, do verso 1 ao 4. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou, para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas 2 mulheres, Ainoã, Jezreel e Abigail, viúva de Nabal Carmelita. Verso 3. Davi também levou os homens que acompanhavam, cada um com sua família, estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Olha o verso 4. Então os homens de Judá, do lugar aonde ele foi, ouvindo a voz de Deus, foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Por causa da decisão que ele tomou, baseado naquilo que Deus falou para ele, da região e do lugar que ele deveria morar. Foi aquele lugar, foi através daqueles homens que ungiram ele, rei de Judá. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa ali. Então, a decisão, queridos, de onde morar, afeta mais a sua vida do que você imagina. O seu destino, como eu já disse, está atrelado a um espaço geográfico, portanto, descubra urgentemente em oração onde é esse lugar. Amém? Quarto, e eu quero encerrar aqui, já quero até chamar um grupo de louvor já para estar subindo, gente, por causa do nosso horário. A última escolha dela, da Ruth, foi a escolha de uma causa. A escolha de uma causa. A Ruth, ela decidiu o seguinte, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Eu pergunto para você, gente, o que você vai fazer com a sua existência? O que é que você vai fazer com os anos que Deus tem dado para você? Porque isso é importante. Ela escolheu
um Deus, ela escolheu as pessoas, ela escolheu um lugar, mas ela escolheu uma causa. Qual causa você tem escolhido para a sua vida? Sabe, causa, queridos, é o que nós vamos persistir sem desistir jamais. Causa é o que faz eu e você, a gente nos levantar do nosso sofá, sabe, com uma determinação irreversível, sabe, e queima a nossa existência por essa paixão por aquilo que tem queimado o nosso coração. A causa de vida, põe aí, Caio, para mim. A causa de vida que vamos escolher determinará a intensidade do brilho da nossa história. Isso é profundo, queridos. Sabe, todo mundo vive por uma causa. Você está vendo por uma causa. Sabe, eu pergunto para você, o que tem te consumido hoje? Porque essa é a sua causa. Essa é a sua causa. Eu vou perguntar para você uma coisa. Aquilo que você tem vivido, no final das contas, vai ter valido a pena? Vai ter valido a pena a vida que você tem vivido hoje? Paulo escreveu para a igreja de Corinto o seguinte: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que eu tenho e também me desgastarei pessoalmente. Você pode dizer isso? O que você tem feito hoje, a causa pela qual você está se gastando e se desgastando, tem valido a pena? Sabe, não ter uma causa de vida, queridas, digno de ser chamada de nobre, é o jeito mais inconsequente de jogar a vida fora. Eu quero ler esse último versículo, verso 17. Ela dizendo, a Ruth dizendo para sua sogra Noemi: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. Sabe, queridos, nós nos decidimos por uma causa nobre, ela vai nos entregar resultados, ela vai nos entregar experiência, sabe, que de outra sorte nós nunca teríamos, de outra forma nós nunca teríamos. E eu repito, sabe, a vida que você tem vivido tem valido a pena? No final das contas, você vai poder... Gente, o tempo está passando muito rápido, vamos ser muito sinceros, né? Os dias têm se passado muito rápido. No final das contas, você vai poder olhar para trás e você vai poder falar, sabe, para você mesmo: olha, valeu a pena a vida que eu vivi, valeu a pena. Você vai poder chegar diante de Deus e falar: Deus, olha, valeu a pena a vida que eu vivi para o Senhor. Eu pergunto a você, vai valer a pena no final das contas? Hoje, queridos, você tem uma escolha a fazer. Eu posso dizer com toda certeza, Deus não faz acepção de pessoas, sabe? Mas Deus faz acepção de atitude e de escolha, isso Ele faz. As suas escolhas, as suas atitudes estão movendo o coração de Deus. Depois, no final das contas, o que aconteceu? A Noemi, Ruth, voltaram para a casa do pão, que é onde nós devemos estar. Queridos, esteja onde Deus quer que você esteja. Amém?